que um médium faz na quarentena, quando a casa espírita está fechada? Olha, é legítimo o médium sentir falta da reunião, porque é um ponto de reequilíbrio dele, né? Ele tanto escoa quanto ele recebe uma assistência mais direta, através dos transes, porque é uma necessidade mesmo do médium. Mas esse período em que a gente está trancado sem poder exercitar isso conjuntamente, é uma forma de educação mediúnica, educação das próprias faculdades, do próprio ser, porque nós temos uma pressão que a gente sente, porque, por exemplo, o mundo está sob pressão, e a gente sente a vibração ambiente, a gente sente o surto das pessoas, a necessidade das pessoas sendo médios ou não, e aí a gente começa a ficar imantado. Então, como que o médium vai escoar isso? Ele vai ter o hábito, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer evangelho toda manhã. Na pandemia, todo dia de manhã, primeira coisa, um cafezinho preto e o meu evangelho. Não tem jeito, porque senão eu não sobrevivo. Mas ele pode, por exemplo, se ele vê que ele está com uma carga que persiste mesmo, com aquele evangelhozinho dele, com aquela prece, aquele pedido de auxílio, em que ele vai orar também pela humanidade, pelas pessoas que estão necessitadas, ele vai ter esse momento, ele pode ainda ficar imantado, a gente fica estranho. Então ele vai procurar uma pessoa de confiança para narrar as coisas, porque o fato de falar, ele não incorpora, mas ele extravasa a carga. Outro dia eu falei isso dentro do mesmo assunto. Se ele não tem ninguém, escreva. O Chico ensinou isso. Vai escrevendo, escreve. Tira aquela carga de você. Ela passa para o papel, você queima aquilo, que rasga e joga fora. Porque você transfere a carga, porque o médium ele vai se mantendo de energia. Isso é uma realidade. Então ele precisa exonerar. Mas o fato dele pegar um telefone e conversar com alguém que tenha paciência de ouvir, eu estou sentindo assim, ele vai misturar. O que acontece com o médium? O psiquismo dele interpreta forças que estão ali se inserindo, sendo inoculadas. Mas ele mistura isso com as suas necessidades. Então, por exemplo, vamos supor que ele está chateado com uma pessoa. De repente, aquilo virou ódio. Virou ódio. Assim, eu estou odiando essa pessoa. Eu só estava com uma magoazinha, agora estou odiando. Eu quero pegar no pescoço. Sabe o que é isso? É a brecha. É a brechinha da água. A carga veio dos espíritos. Então, ele drenou através dali. Isso acontece no corpo quando os médicos chamam isso de órgão de choque, né? É seu órgão de choque. Então, por exemplo, a pessoa tem uma vulnerabilidade. Por exemplo, renal. Então, todo problema que a pessoa tem, ela tem uma infecção renal. Porque é o órgão de choque dela. Às vezes é o estômago. Isso é muito comum. A pessoa fala assim, nossa senhora, eu tô com o estômago, parece que eu tô com uma úlcera. Aí vai fazer o exame, não tem úlcera. Tem aqui um H. pylori. Todo mundo tem H. pylori. Tem aqui um H. pylori. Aí você toma isso aqui. Não sara. Mesmo com os prazol da vida, não sara. Sabe por quê? É o órgão de choque da pessoa. Então ela vai ter que aprender a sublimar muita coisa, a digerir muita coisa, a harmonizar para não ir para o gástrico. Então depende da pessoa. Isso é o órgão de choque. O médio tem isso. Às vezes é o relacionamento dele. Tem gente que fala assim, você vira o capeta no relacionamento. Eu não sei que mediunidade é essa, que você vira o capeta comigo. A pessoa fala assim, mas é onde ela tem vulnerabilidade. Ali é mais frágil, então ela desconta no que seria o amor, né? Assim, eu apanho demais. Você fala que ama, você bate. Tem paciência comigo, eu sou médio, eu sou perturbado. Tem que aprender a sublimar. Então depende da zona da vulnerabilidade do médium. Ele vai ter essa carga. Então é preferível que ele dialogue, converse com alguém, antes de estourar, antes de surtar com alguma coisa. Então que ele dialogue, que ele escreva. Ele tem como, vai para o jardim, planta, conversa com as plantas, fura buraco, planta de novo, se tiver. Se não tiver, faz outras coisas. Então, assim, existem mecanismos de exoneração. E é isso que a gente tem proposto para as pessoas que ficam, às vezes, né, sem rumo. Tem sempre como. O diálogo é muito importante.